dia, bom sábado. Primeira carta do apóstolo João, versículo 5, capítulo 5, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, ou seja, ele nos atende. Estamos chegando ao fim dessa série. Queria agradecer à minha igreja, a Igreja de Moema, por ter tido a coragem de me franquear o púlpito para um assunto tão espinhoso, né? Chegamos ao fim dessa série sobre provações, sofrimento, milagres e hoje oração. Essa foi uma estrada, como eu falei, espinhosa, com reflexões incômodas até, e várias questões sem respostas conclusivas e claras. Muitos cristãos têm preocupação, têm angústias sobre esses temas difíceis, e por isso, muitos de nós sofremos com dúvidas sinceras e com dores de alma. Por isso, a proposta dessa série, desde o início, que também foi uma proposta sincera, foi não buscarmos explicações teológicas e muito menos filosóficas para esses assuntos, porque não há, simplesmente não há. Mas fazermos algo um pouco diferente, subirmos para o patamar da fé, porque é de lá que nós vamos enxergar bem mais, e além da ótica e da lógica humanas. Quando fazemos isso, nós ficamos surpresos, porque lá no patamar da fé, nós encontramos um Deus sofredor, um Deus que caminha conosco passo a passo, um Deus que tem atributos únicos, já descrevemos eles aqui, um Deus que é soberano e que tem propósitos pelos quais Ele se relaciona conosco. É um Deus que, não nos enganemos, Ele tem o mundo em suas mãos. É um Deus que põe limites à ação de Satanás e não o contrário. E é por isso que nós não perecemos todos. Deus não espera que nós compreendamos a sua vontade. O que Deus quer é que nós a aceitemos e confiemos nele. Nós vimos a questão dos milagres no sábado passado, milagres de ontem, do passado, dos tempos bíblicos, e milagres de hoje. E que, quando concedidos, certamente obedecem a objetivos de Deus, objetivos insondáveis para as nossas mentes humanas, e obedecem a propósitos divinos que não podem ser frustrados e não serão frustrados, embora eles possam sim ser recusados, rejeitados pelas nossas escolhas e pelo nosso chamado livre-arbítrio. Há um consenso bíblico, um conselho bíblico seguro, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, vocês conhecem bem, para que nós nos acheguemos com confiança ao trono da graça, onde encontraremos graça e misericórdia, que serão usadas no momento oportuno, isto é, nas horas de dúvidas, de perplexidade e de medo. E como é que nós nos achegamos ao trono da graça? É sobre isso que vamos tratar ao falar hoje sobre a oração, um dos principais elementos de relacionamento do cristão com Deus e do plano de salvação. Nesse contexto que nós vimos até aqui, de provações, de sofrimentos, de milagres, de ausência de milagres, a oração adquire uma relevância toda especial na nossa vida. É ela que, pela fé, nos coloca
diretamente diante do trono da graça. Eu vejo a oração como um dos grandes mistérios de Deus. Deus tem mistérios? Sim. Deus tem mistérios, e o maior de todos os mistérios de Deus, desconhecido de homens e de anjos, já nos foi revelado, já foi dado a conhecer ao mundo, já não é mais mistério. Jesus Cristo. Aliás, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 2, as coisas que Deus, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, nós temos a impressão de que Paulo está falando ali das moradas eternas que Deus está preparando, mas não é. Quando você lê o contexto de 1 Coríntios 2, Paulo está falando de Jesus Cristo. Paulo está falando do plano de salvação. Jesus, o grande mistério de Deus, que felizmente já nos foi revelado. Mas há muitos outros itens espirituais que não nos foram revelados ou que foram revelados parcialmente. Coisas que só nos serão esclarecidas ao longo da eternidade. Querem ver algumas? A encarnação de Jesus Cristo é um dos grandes mistérios de Deus. A origem do mal, outro grande mistério. O sofrimento sobre o qual nós estamos falando, outro mistério, o processo criativo de Deus. Outro mistério, a verdade sobre outros mundos habitados e não caídos. Outro mistério, a natureza da divindade, natureza de Deus, natureza de Jesus Cristo, a natureza do Espírito Santo, coisas que são assuntos santos sobre os quais nós não entendemos, mas nos debatemos aqui, não é? Todas as nossas incontáveis perguntas sem resposta, mistérios de Deus, temas que só entenderemos com mente transformada. Quando Moisés diz lá em Deuteronômio 29, hoje a minha visão está um pouco mais embaçada. Quando Moisés diz lá em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, ou quando Paulo declara, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e não tivesse amor, ou quando ele pergunta, quem conheceu a mente do Senhor, final de Romanos 11, a Bíblia está aí confirmando que há sim mistérios de Deus, e entre esses mistérios eu incluo a oração e como a oração de fato funciona para Deus. A oração traz também algumas perguntas difíceis, assim como o sofrimento, assim como os milagres. Eu trouxe aqui muitas perguntas, difíceis de você responder e até refletir sobre elas de forma coerente e equilibrada. A oração também tem algumas perguntas difíceis de responder. A oração muda a vontade de Deus, isso é frequentemente falado aí, e muita gente acredita que sim, que a oração é capaz de fazer que Deus nos conceda coisas que não estavam nos planos dele nos conceder. Será que a oração tem esse papel de mudar a vontade de Deus? Ou será que ela muda as circunstâncias que nos envolvem? Ou será que ela muda a nossa percepção e a nós mesmos? Qual é o papel da oração? Outra pergunta, Deus ouve a todos indistintamente? Podemos dizer que há orações não atendidas, ou será que Deus atende todas as orações de seus filhos? Outra pergunta, se Deus é bom, por que eu teria que convencê-lo pelas minhas orações, pelas minhas vigílias, pelas minhas correntes de oração? Porque eu teria que convencê-lo a me atender, se Ele é tão bom? E se Ele é onisciente, eu preciso multiplicar palavras para detalhar tudo que eu preciso? São inúmeras as reflexões possíveis sobre a oração. Eu alinhei algumas que eu considero relevantes e vamos começar por algumas mais simples e depois ir caminhando para aquelas que se relacionam diretamente com o tema dessa série. Eu numerei todas elas. Vamos lá. Primeira reflexão: a oração é um mandamento, ou seja, a oração é mais
do que uma ferramenta espiritual, é mais do que uma conversinha com Deus, não é? A oração é um mandamento, é um conselho, é uma grande recomendação bíblica. Há diversos textos bíblicos que mostram essa característica da oração como mandamento. Por exemplo, aqui estão alguns: orai sem cessar, orai em todo lugar, vigiai e orai, perseverai na oração, orai uns pelos outros. Está alguém entre vós aflito? Ore. A oração é mais do que uma ferramenta do plano de salvação e de relacionamento do homem com Deus. A oração é um mandamento, sim. Acho que isso fica bem claro. Qual é a nossa parte nesse processo? Simplesmente temos que orar. Somos estimulados, somos instados por Deus todo o tempo a orar. Não importam outros detalhes que nós não entendamos sobre a oração, e são muitos, mas é nosso papel como seres humanos, filhos de Deus, orar, pedir, interceder sem cessar. Não conseguiremos jamais cansar Deus com as nossas orações. Segunda reflexão, são 8. É bom que vocês vão saber quando o sermão está acabando, não é? Então, são 9. Botei mais uma hoje de manhã. Bom, a quem devemos orar? Essa é uma pergunta interessante. É uma questão instigante. Por quê? Porque nós, como igreja, nós cremos que há uma divindade que se manifesta através de 3 pessoas distintas, mas que ao mesmo tempo são como se fossem uma só. De que forma? Em propósito e em poder. Quem são essas pessoas? Deus o Pai, o Filho de Deus e o Espírito de Deus. Por esse entendimento, essas 3 manifestações de Deus são dignas da nossa adoração, é claro. Mas a qual delas nós devemos orar? Será que há uma fórmula proposta pela Bíblia? Vamos ver. Vejam isso aqui. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Davi, um rei profeta, um rei sacerdote. Segundo texto, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós já vamos descobrindo alguns detalhes dessa fórmula pela qual devemos orar. Querem ver mais um? Mais 2? Aí está. A fim de que tudo, palavras do Salvador, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Vamos ver mais 2. Em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então aqui também fica muito claro como nós devemos fazer. Orar a Deus em nome de Jesus Cristo. É a fórmula bíblica. É a fórmula bíblica da oração. Por que não utilizá-la? Não significa que se nós orarmos, vem Espírito Santo, orarmos, querido Jesus, que Deus não vai nos ouvir, não é? Isso implica em algo que deve ser observado com muito cuidado. Sabem o que é? Quando nós vamos falar com qualquer pessoa em nome de alguém, é como se fosse esse próprio alguém falando. Então eu falo para algum de vocês: olha, conversa com o pastor Igor, diz que foi eu que pedi para você falar com ele. Conversa com ele sobre esse assunto, diz que foi o Mário
que mandou você falar. Então, quando você fala com uma pessoa em nome de outra pessoa, é como se fosse essa outra pessoa falando. Então, se falamos com Deus em nome de Jesus Cristo, é como se o próprio Jesus estivesse falando. Aliás, é o que ele faz. Nós vamos ver no final desse sermão. Então, vejam o cuidado que nós devemos ter. Cuidado quanto ao que nós estamos pedindo a Deus. Porque nós estamos falando em nome de Jesus. É como se Jesus estivesse pedindo a Deus. E só mais um detalhe, que faz todo sentido. Devemos ir a Deus em nome de Jesus, já no início da nossa oração. Nós costumamos entrar em oração com Deus, querido Pai, e aí despejamos ali toda a nossa alma, e no final, em nome de Jesus, amém. Na realidade, Jesus Cristo não deveria ser citado apenas no final. O nome de Jesus deve ser a senha, deve ser a password que destrava a porta da sala do trono da graça. Jesus é a senha para nós nos achegarmos a Deus. Então já comecemos assim: Pai nosso, em nome de Jesus Cristo eu venho à tua presença. E aí sim, prossigamos com a nossa oração. E no final nós podemos agradecer. Vejam o que diz agora a terceira reflexão. Quanto mais pedimos, mais aprendemos a pedir. Tem um texto de Tiago muito interessante que vocês conhecem, em 2 traduções está aí. Eu gosto muito de quando faço um sermão, ou escrevo um texto, ou estudo, consultar várias traduções. Eu mostrei para vocês aqui no sermão um texto de Jesus Cristo, que nós sempre entendemos de uma forma, e o grego não diz nada daquilo, não é? Então vejam, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Na Nova Versão Internacional, a gente entende um pouquinho melhor. Vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Pedir mal é pedir pelos motivos errados. É pedir da forma errada. Aí vocês perguntam, tem correção isso? Quando pedimos da forma errada? A gente vai ver no final, tá bom? Pedimos da forma errada. É orar pedindo por coisas e por situações que de antemão nós já sabemos pela Bíblia, já sabemos pela nossa experiência cristã, que aquilo vai contra a vontade expressa de Deus. É como se eu achasse que Deus iria abrir pela minha oração, e Deus poderia abrir uma exceçãozinha para o Mário Jorge, não é? Assim eu fiz uma escolha errada na minha mente, e agora eu peço simplesmente que Deus aprove. É difícil julgar um pedido desses, não é? Ainda bem que o nosso Deus é justo, mas é igualmente misericordioso. Mas à medida que nós vamos buscando intimidade com Deus, nós aprendemos mais e mais a perceber a sua vontade e a pedir de acordo com essa vontade. E é um longo aprendizado. Eu aprendo isso todo dia. É como uma criança que vai aprendendo aos poucos a conhecer o que seus pais permitem, o que seus pais querem, o que seus pais esperam dela, à medida que ela cresce. Então ela vai deixando de pedir certas coisas, porque ela sabe, a sua inteligência vai crescendo, e ela sabe que essas coisas vão contra o que os seus pais pensam, o que os seus pais querem. Então ela vai conhecendo os seus pais e vai aprendendo a pedir as coisas para ele. É o que nós precisamos, não é? Quando aprendemos a pedir, se cumpre em nós então esse maravilhoso texto do apóstolo amado. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós vamos entender o que é essa vontade. Quarta reflexão. A oração é um diálogo, não é um monólogo.
Eu costumo dizer que a oração é uma estrada de mão dupla. Mas na maioria das vezes, nossas orações são monólogos. São declarações, são reclamações, são pedidos só da nossa parte. Até usei uma expressão no sábado passado, transformamos a oração num balcão de pedidos, não é? Então são pedidos só da nossa parte, sem esperar algum tipo de retorno da parte de Deus. Então, como eu falei, a oração acaba fazendo o papel ou de um balcão de pedidos ou de um muro de lamentações. Deus aceita os nossos pedidos e ouve as nossas lamentações. Mas não é esse o objetivo maior da oração. Nós vamos conhecer o objetivo maior da oração no final desse sermão. Ok? A Bíblia mostra que é o contato, que é o contato pleno com Deus que nos leva a ter esse diálogo, essa conversa, e envolve certamente respostas da parte dele. Vamos ver aqui nesse texto. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e ocultas que você não conhece. Deus falando através do seu profeta chorão, seu profeta Jeremias. Deus está querendo conversar conosco. Deus chama, venha razoar comigo, vem discutir comigo, vem conversar comigo, e você vai descobrir qual é a minha vontade. Queremos conhecer a vontade de Deus sem conversar com Ele, sem ouvir o que Ele tem a dizer. Esse é um excelente exercício de comunhão. A oração é de fato um momento precioso de contato e de encontro com Deus. Eu não estou me referindo à oração na igreja, à oração coletiva, à oração pública, nem à oração familiar e nem mesmo à oração do casal. Todas elas são importantes, mas eu estou me referindo àquela oração individual, com tempo, com contrição, somente você e seu Deus. E nem é preciso falar, basta apenas ficar em silêncio e elevar o pensamento a Deus. Eu já falei aqui que um suspiro, uma lágrima, são orações que Deus entende. E nós também aprendemos a entender os suspiros de Deus. Eu estava ouvindo um sermão de um pregador evangélico, do qual eu gosto muito, respeito. Ele falou uma coisa linda. Ele falou que alguns estudiosos profundos do hebraico, do aramaico, as línguas nas quais foi escrito o Velho Testamento, eles disseram que Moisés, ali diante da sarça ardente, quando Moisés perguntou a Deus, ia falar com Faraó, Faraó certamente ia perguntar, quem mandou você falar comigo? Ele perguntou, qual é o teu nome? Os estudiosos dizem que nesse momento, tudo que Moisés ouviu como resposta foi uma respiração. E ele entendeu, eu sou. Eu sou, me enviou a voz. Deus também fala por suspiros. E Deus entende os nossos suspiros. Já disse um poeta, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Nós cantamos isso. Um outro poeta popular, mas de forma inspirada, falou, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Foi a momentos assim, de solitude e de comunhão, que Jesus certamente se referiu quando ele disse isso aqui, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê, não apenas te ouve, ele te vê. E teu Pai que vê em secreto. O que significa esse em secreto? Você não o vê, ele está oculto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. São momentos assim que possibilitam chegarmos ao objetivo maior
da oração e nós estamos nos aproximando dele. Vamos à reflexão número 5. Deus sempre ouve as orações dos seus filhos. Eu falei isso aqui num dos sermões passados. Eu não concordo, por exemplo, com aquela frase muito utilizada de que a nossa oração, a oração do crente, não passou do teto. A nossa oração sempre passa do teto. Não estamos sendo justos com Deus quando nós dizemos isso. Ele sempre ouve as orações de seus filhos. A palavra de Deus diz que a sua mão, o pastor citou ainda há pouco aqui, que a sua mão nunca está encolhida e o seu ouvido nunca está surdo. 1 Pedro diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão sobre os seus filhos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Não seja mais injusto com Deus, brincando com essa expressão de que a sua oração não passou do teto. Após muitos anos de vida cristã, eu diria mais: Deus não apenas ouve, Deus responde. O nosso problema é que só achamos que Deus responde quando alcançamos exatamente o que nós pedimos. Deus abre portas, mas Deus também fecha portas. Precisamos entender isso, para não sofrer mais que o necessário. Isso exige uma coisa chamada relacionamento. E muitas vezes, quando parece que Deus demora a responder às nossas preces, essa aparente demora, que nós chamamos também de espera, na realidade, em grande parte das vezes já foi a resposta. Já foi a resposta para aquele problema naquele momento. Só que para entender isso, é preciso relacionamento. A Bíblia nos garante: pedi e dar, usamos muito esse texto, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Está lá em Mateus capítulo 7, de 7 a 8. Mas precisamos entender que esse texto não está dizendo que nos será dado exatamente o que nós pedimos. Não está dizendo que acharemos exatamente o que nós buscamos. Não está dizendo que nos será aberta exatamente a porta que queremos. O texto está apenas dizendo, está garantindo que Deus ouve e vai nos responder. Sexta reflexão. E como é que Deus responde? Como é que Deus responde às nossas orações? Essa é uma das coisas que mais nos deixa perplexos quando enfrentamos a tormenta, a turbulência na nossa vida. Como é que Deus responde às nossas orações? As maneiras de Deus responder são diversas. E a nossa percepção dessas respostas, mais uma vez, vai depender de relacionamento com Ele. Eu alinhei aqui algumas formas pelas quais Deus nos responde. Deus nos responde pela leitura, pesquisa, estudo da Bíblia. Através disso, nós podemos saber qual é a orientação e a vontade de Deus para um determinado problema. Em grande parte das nossas demandas, nós podemos descobrir a resposta de Deus pelo estudo da sua palavra. Uma outra maneira de Deus nos responder: através de pessoas, através dos nossos pais, irmãos, amigos, pessoas a quem nós amamos, através também de eventos e de fatos ao nosso redor. Deus nos orienta todo o tempo e responde às nossas orações dessa forma. Alguém chega para você está enfrentando uma indecisão tremenda na sua vida. Alguém chega para você e diz alguma coisa que resolve a sua inquietude. A cantora sacra Laura Morena, numa entrevista que ela deu à TV Novo Tempo, ela disse algo que me emocionou muito quando eu ouvi. Ela disse que sempre que ela tem grandes problemas a resolver, decisões importantes a tomar, dúvidas, questionamentos, e ela ora, ela em seguida vai conversar com o pai dela.
meu amigo Williams Costa Júnior, maestro que está nos ouvindo lá de Washington hoje de manhã. E ela disse que ela vai conversar com o pai e ela pede que o que o pai vai lhe dizer que seja a resposta de Deus. Achei lindo isso. Que exemplo de amor filial, que exemplo de relacionamento pai e filho. E que responsabilidade para você, Costa Júnior, que está me ouvindo. Que responsabilidade. Mas Deus usa pessoas para responder às nossas perguntas. Uma outra maneira de Deus nos responder: Deus vai nos iluminar a mente, vai firmar e definir o nosso pensamento, e vai nos levar a refletir, a discernir e a aceitar essa ou aquela situação. É assim que nós entramos em sintonia com a vontade de Deus. Mais uma maneira de Deus responder às nossas orações: pela própria oração. A própria oração nos acalma, ela nos conforta, mas temos que orar. Ela nos traz certezas e ela elimina dúvidas. Por meio da oração, nos fortalecemos e sentimos paz. Pela oração, nós aprendemos a esperar. Gradualmente, percorremos o caminho da conformação e da aceitação. E assim evitamos decisões e atitudes erradas e entendemos as respostas de Deus. Mas é preciso relacionamento. Sétima reflexão de hoje: há orações que Deus não ouve. Eu disse há pouco que Deus sempre, e repito, Deus sempre ouve as orações de seus filhos. Mas eu aprendi também que há algumas orações bem específicas que Deus não ouve, não tem nenhum prazer em ouvir. Eu vou só citar os textos, mas vou colocar aqui. Uma oração que Deus não ouve: orações daqueles que praticam o mal, dos perversos. Provérbios 15, 29. Mas veja bem, aqueles que fazem o mal rotineiramente, como objetivo e como prática de vida. Deus não ouve essas orações. Outro tipo de oração que Deus não ouve: oração dos que acariciam e escondem pecados conscientes, pecados voluntários, pecados não confessados, de uma forma contínua. Salmos 66, versículo 18, 1 João 1, versículo 9. E assim, eles pecam contra o Espírito Santo de Deus. Essas orações Deus também não ouve. Um outro tipo de oração que Deus não ouve: as orações dos ímpios. Pois as orações dos ímpios são consideradas por Deus como sendo pecado. Salmo 109, versículo 7. E Deus não ouve pecadores. Mais uma vez, entenda-se aqui, pessoas em rebelião aberta e irreversível contra Deus. Essas orações Deus não ouve. Outro tipo de oração que Deus não ouve: orações que são tidas como abomináveis. A oração daqueles que se recusam sistemática e definitivamente a ouvir e a considerar as leis e a vontade santa, justa e boa de Deus. Provérbios 28, versículo 9. Mas agora vem um tipo de oração que Deus também não ouve. E essa é coisa séria. Sabem vocês que oração é essa? Oração dos maridos que não têm respeito pelas suas esposas e não as tratam com dignidade. A Bíblia diz que as orações desses maridos
são interrompidas. Não funcionam. Deus não ouve. Vejam que numa sociedade patriarcal, como a dos tempos bíblicos, a divindade foi muito fofa. A divindade sempre demonstrou uma enorme preocupação pela condição das mulheres, das esposas, das viúvas, das estéreis, das indefesas, das esquecidas, das excluídas, das prostituídas, das discriminadas e das oprimidas por seus maridos. Antes que alguém leve para outro canto, isso nada tem a ver com bandeiras feministas ou ideológicas. Isso é tão somente o Evangelho. E agora, vamos para as duas últimas reflexões desse sermão, extremamente relevantes, diante desse cenário que nós temos analisado até aqui, já pela terceira semana, e que incluiu sofrimento, provações, milagres, ausência de milagres, soberania de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, o nosso livre-arbítrio e, é claro, as nossas orações. A oitava reflexão é essa aqui. Como funcionam para Deus as nossas orações? Será que a gente pode chegar a uma conclusão a respeito disso? Pela Bíblia nós aprendemos que o caráter de Deus tem uma dualidade abençoada, que é essa aqui. Deus é soberano, mas Deus também é compassivo. Deus é soberano e Deus é compassivo. O Deus soberano é justo, o Deus compassivo é misericordioso. O Deus soberano estabeleceu que a alma que pecar morrerá. O Deus compassivo deu seu próprio Filho para morrer pelo pecador. O Deus soberano permite e até determina provações na nossa vida. O Deus compassivo sofre conosco, promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Deus soberano permite que soframos as consequências das nossas escolhas. O Deus compassivo não nos trata nem nos retribui segundo os nossos pecados, ou seja, na razão direta das nossas iniquidades. O Deus soberano admite os resultados do pecado até a terceira e quarta geração dos ímpios e maus. O Deus compassivo pratica misericórdia até 1000 gerações daqueles que aceitam o seu amor. Finalmente, o Deus soberano tem propósitos que não podem e não serão frustrados. O Deus compassivo admite, no entanto, que seus propósitos sejam rejeitados, recusados pelas nossas escolhas e pelo nosso chamado livre-arbítrio. É nessa dualidade santa, presente no caráter de Deus e na sintonia da vontade dele com a nossa vontade, é aí que entram as nossas orações. É aí que as nossas orações atuam e é aí que as nossas orações são aceitas. Ou seja, o nosso Deus, que é soberano e é compassivo, deixa um espaço na sua vontade e nos seus desígnios para nos atender, para ouvir, para aceitar as nossas orações. Orar, então, é entrar nesse espaço deixado por Deus, é abrir totalmente o coração a Ele e buscar alinhar o nosso querer com o querer de Deus. É assim que as nossas orações atuam para Deus. E a última reflexão, talvez a mais importante: qual é então
o grande objetivo das nossas orações. Ou seja, se Deus é soberano, se Deus tem propósitos que não podem ser frustrados, se Deus, como eu já falei aqui, vê o fim, Isaías já falou que Deus vê o fim desde o princípio. Se Deus sabe tudo o que precisamos, disse o Salvador. Se Deus lê o nosso pensamento e conhece as motivações mais escondidas do nosso coração, aí fica a pergunta: para que servem, de fato, as nossas orações? Não é? A oração não tem um objetivo único. São vários objetivos. A oração serve às nossas súplicas, serve às nossas ações de graças, serve ao nosso louvor, serve à nossa adoração. A oração traz discernimento, traz a iluminação do Espírito Santo. A oração obtém graça, misericórdia, perdão. A oração faz intercessão. Então a oração tem muitas funções. Mas eu identifiquei, nesse estudo, quando estava fazendo esse sermão, essa semana, eu identifiquei um modelo simples de oração. Não é o Pai Nosso. Um modelo simples de oração, um formato de oração, digamos assim. E eu peço a Deus que eu possa orar dessa forma por toda a minha vida e sempre que necessário. Essa oração atinge o objetivo e o papel de toda oração. Essa oração tem pelo menos 3 momentos muito especiais. A maioria das nossas orações só tem o primeiro momento, que é o que eu vou citar agora. Mas eu consegui identificar mais 2 momentos indispensáveis de uma oração que possa atingir o seu objetivo. Primeiro momento, eu chamei o momento das nossas demandas. Normalmente é logo no início. É quando, em nome de Jesus, como eu falei, já citado no início da oração, é quando, em nome de Jesus, trazemos as nossas súplicas, trazemos o nosso pranto, colocamos as nossas dúvidas, as nossas indecisões, e por que não dizer, até a nossa revolta. Expressamos gratidão, expressamos alegria, intercedemos uns pelos outros. Ou seja, é nesse momento das nossas demandas que nós dizemos a Deus sem multiplicar palavras. Não precisamos disso. Não precisa nem falar. Basta pensar, suspirar e chorar. Mas é nesse momento que nós dizemos a Deus tudo o que queremos dizer. Praticamente todas as orações passam por esse momento. Agora tem um segundo momento que não acontece na maioria das nossas orações, porque não damos chance para que ele aconteça, que é esse aqui. É o momento do silêncio. É o momento da meditação, da reflexão, ainda em oração. É quando procuramos ouvir a voz de Deus. Ouvir através de quê? Da impressão do nosso pensamento. É a oração de mão dupla, aquela que eu falei. Mas há um terceiro momento maravilhoso, que para mim é o mais marcante. Eu chamei o momento da grande mudança. Esse é um momento único, sublime, milagroso. É aqui que nós nos rendemos de corpo e alma ao Criador de nossas vidas. Eu vou confessar para vocês uma coisa agora do fundo do meu coração. E vou falar na primeira pessoa, eu. Estou falando apenas por mim. Pois é como eu sinto na minha experiência com Deus e com a sua palavra. E é também como eu acredito. É nesse terceiro momento da oração, após apresentar a Deus todas as minhas demandas, após procurar
no silêncio da alma, ouvir a voz de Deus impressionando o meu pensamento, que eu chego nesse momento, então eu escolho, prestem atenção no que eu vou dizer, é a forma como eu creio, então eu escolho voluntária e espontaneamente, isso é uma experiência recente na minha vida, então eu escolho voluntária e espontaneamente abrir mão do meu livre-arbítrio. É quando eu faço a entrega da minha vontade. Vontade significa arbítrio. Faço a entrega do meu arbítrio e busco afinar a minha vontade com a vontade de Deus, com o arbítrio de Deus. Assim, essa oração atinge o objetivo maior de toda oração, que não é e nunca foi mudar a vontade de Deus, para que Deus me dê coisas que não estavam no seu plano para mim. É nessa hora que eu começo a aceitar o propósito de Deus, principalmente quando ele é diferente do meu, mesmo sem compreendê-lo. Então eu me deixo mudar. Por isso eu chamei a hora da mudança. Eu me deixo transformar. Porque muitas vezes, ao invés de Deus acalmar e mudar as circunstâncias ao meu redor, concedendo-me então um milagre, Deus vai acalmar e mudar o meu coração e me ajudar a aceitar sem ter a fé abalada. E isso é um milagre ainda maior. Confiar. Nós cantamos aqui da última vez que o primeiro milagre é confiar. E o segundo maior milagre é não precisar do milagre para continuar confiando plenamente em Deus. Agora vejam, antes que alguém também pense erradamente, entregar o livre-arbítrio a Deus, nesse momento, entregar a vontade, a minha vontade, para que Deus execute a dele. Aliás, o Nova Voz cantavam uma música minha que eu dizia, nunca mais cantaram, hein? Quero que voltem a cantar, aquela é possível, né? E lá eu digo que quando entregamos um pedido a Deus, se não entregarmos também a nossa vontade, a oração é inócua, né? Agora, isso não significa de modo algum que eu me torne um fantoche de Deus, um marionete de Deus. Isso não significa que eu vou perder a minha individualidade, ou que eu vou me anular. Isso é tão somente deixar que Cristo viva em mim, porque, como diz uma outra música, eu não sou mais eu. Mas, se ainda assim alguém questionar e não concordar com essa atitude de submissão, e eu respeito, né? Eu não vou polemizar. Cadê meu amigo Diogo? Eu não vou polemizar. Mas eu vou convidar esse alguém a fazer uma caminhada comigo. A caminhar comigo até o Monte das Oliveiras. E a entrar comigo, reverentemente, num pequeno jardim, lá no canto, num canto chamado Getsemane. E lá, nós vamos ver 3 homens deitados no chão, dormindo um sono talvez bastante inquieto àquela altura, né? E se olharmos um pouco mais adiante, a mais ou menos 30 metros, nós vamos ver uma cena incrível. O inglês diria amazing. Vamos ver uma cena amazing. O Filho de Deus esvaziando-se completamente a si mesmo, sem perder individualidade, sem perder dignidade, mas esvaziando-se a si mesmo e depondo o livre-arbítrio da sua natureza humana nas mãos do Pai,
para que o Pai executasse nele o livre arbítrio divino e cumprisse nele o seu propósito, que não seria, como não foi, frustrado. Vamos ler sobre essa cena aqui. E pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E agora olhem que coisa extraordinária. Além de Jesus Cristo e de Maria, sua mãe, eu não conheço ninguém mais em toda a Bíblia que tenha feito uma oração desse tipo. Não conheço. De submissão total do próprio livre-arbítrio. Quando foi anunciado a ela o nascimento de Jesus Cristo, e ela não entendeu nada, ela disse ao anjo: que se cumpra em mim o teu propósito. Jesus repetiu isso aí: faça-se a tua vontade e não a minha. Agora olhem que coisa extraordinária. Se nós tivermos a coragem de tomar essa atitude diante de Deus, sabem o que é que Deus vai fazer em seguida? O que Ele fez por seu filho naquele momento. Olhem o que diz o texto. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Sabem o que isso significa? Sempre que aceitarmos prestem atenção, sempre que aceitarmos a vontade e os propósitos de Deus na nossa vida, o céu virá em nosso auxílio e nos fortalecerá, porque o céu fez isso com Jesus Cristo. E a nossa fé não será abalada. Ao contrário, a nossa experiência com Deus será enriquecida. A oração não muda a vontade de Deus, não muda os propósitos de Deus, mas sabem o que ela faz? Isso já foi dito também, e nisso eu acredito. A oração move o braço de Deus na nossa direção. E ao fazer isso, algumas vezes, Ele vai afastar de nós o cálice da provação e do sofrimento. Outras vezes, não vai, mas vai bebê-lo juntamente conosco. Em qualquer dos dois casos, Ele terá ouvido a nossa oração. Vocês acham que Deus ouviu essa oração de Jesus? Ele pediu para o cálice ser passado. Deus ouviu essa oração? O escritor do livro de Hebreus diz que Deus ouviu. Vamos ver? O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, aquele que podia livrá-lo da morte, Deus, e tendo sido ouvido, então ele foi ouvido, essa oração foi ouvida, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Fechando então as nossas considerações sobre toda essa temática, eu ainda trago uma última reflexão numa cena de um dos milagres mais singelos e significativos de Cristo Jesus, e que eu sempre me emociono quando leio. É um dos chamados milagres messiânicos, e um dia eu vou pregar aqui sobre o que são milagres messiânicos. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, olhem que oração fantástica, que pedido fantástico, numa única frase: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, ou seja, sofrendo junto com ele,
Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Quem naquele tempo tocava num leproso sem se tornar imundo? Ninguém. Jesus estendeu a mão e tocou e disse-lhe: eu quero, fica limpo. Poderia ter dito o contrário, poderia ter outros planos para aquele homem, mas eu vou me deter sobre isso num próximo sermão. Aqui, o que eu gostaria de ressaltar nesse episódio foi exatamente essa maneira simples, numa única frase, com que o leproso expressou o que deve ser a postura correta das nossas orações, quando oramos por cura e por milagres. Ele verbalizou o seu desejo de cura, falou claramente, mas o que ele fez? Primeiro, entendeu que Jesus era Senhor e era o Messias, porque ele se dirigiu a Jesus publicamente. Segundo, ele reconheceu que Jesus tinha sim poder para curá-lo. E terceiro, ele admitiu que a sua cura era condicionada pela vontade de Jesus Cristo, se tu quiseres. Aliás, a mesma postura daqueles 3 jovens hebreus lá na Babilônia, diante da fornalha de Nabucodonosor. O nosso Deus nos livrará, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei. Então continua a história. Irmãos, se nós orarmos com frequência, nós seremos beneficiados também por estarmos a todo momento na presença de Deus, diante do trono da graça. Por isso a Bíblia é tão enfática quando estimula a nossa oração. Agora, é um longo aprendizado. Eu estou com 72 anos e pelo menos 60 anos de vida cristã. E estou aprendendo diariamente. É um longo aprendizado que pode curar a nossa inquietação, o nosso medo, a nossa angústia, trazer paz interior e nos levar a compreender as respostas de Deus e nos submetermos a elas, a esses propósitos, com alegria, com serenidade. Trago ainda um último carinho de Deus para vocês, em relação às orações que fazemos. Prestem atenção, com isso eu encerro. Eu aprendi e vou passar para vocês. Fiquei muito emocionado quando eu refleti sobre isso aqui e acho que entendi, né? Deus conhece os nossos corações. Deus conhece e ouve as nossas orações, mesmo aquelas não proferidas. Eu falei que nós podemos orar de forma errada. Perguntei, tem alguma maneira de consertar isso? Tem. E eu vou mostrar agora como consertar isso, né? Deus conhece os nossos corações e as nossas orações não proferidas. Da mesma forma como Ele ouve o que sai dos nossos lábios de forma audível. Ele também entende o idioma das lágrimas. Quem gosta de música, estou aqui com meu amigo Tiago, fundador de um dos grandes grupos de música cristã no Rio de Janeiro, o Grupo Sândalo. Ele me disse ali que veio aqui só para assistir esse sermão, veio do Rio de Janeiro aqui. Muito obrigado, Tiago. Você deve lembrar, nos nossos áureos tempos de músicos na igreja, né? Isso já tem seus 40, 50 anos, havia uma música dos Heritage Singers que dizia no refrão o seguinte: Tears are a language God understands. As lágrimas são uma linguagem, um idioma que Deus entende. Então Deus ouve as nossas orações não proferidas. E sempre que somos incapazes de expressar os sentimentos e as emoções mais profundas da nossa alma, ou quando nós não estamos certos sobre como devemos orar ou pedir, sabe quem vem em nosso auxílio? O Espírito Santo de Deus. Ele intercede por nós. Paulo nos diz isso de forma emocionante, e eu vou deixar esse texto com vocês. Esse texto
está lá em Romanos. Se eu consigo voltar aqui à tela. Olhem o que Paulo diz. O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Orar errado é uma constante nas nossas orações. Pedir coisas erradas, da forma errada, querer forçar milagres, querer forçar que Deus mude o seu critério, a sua vontade a nosso respeito. Não sabemos orar. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, que é Deus, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que o Espírito intercede pelos santos. Então, quando não soubermos como orar, em determinada situação, e na maioria das vezes não sabemos, o Espírito Santo nos dará um suporte, é nosso assistente, ele nos assiste. Com base nesse texto, nós podemos crer que se orarmos de maneira incorreta, de maneira inadequada, o Espírito corrige o que for inadequado, o que for incorreto. Ele corrige as nossas orações antes de apresentá-las perante Deus. Porque o versículo diz que Ele só apresenta os nossos pedidos segundo a vontade de Deus. Ele só intercede por nós segundo a vontade de Deus. Tem um texto muito lindo de Ellen White, eu não vou ler porque eu já devo ter estourado o tempo, a não ser que vocês queiram. Posso ler? Então vamos lá, já estourei mesmo, não é? Olha o que ela diz. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1. E é lindo isso é muito lindo. Os serviços religiosos, as orações, o louvor, está ouvindo o pessoal da música? O nosso louvor. Os serviços religiosos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado, até a nossa confissão de pecado, sobem dos crentes fiéis como incenso ao santuário celestial. Mas olha o que acontece. Mas como eles passam através dos corruptos canais da humanidade, eles ficam tão sujos. Já pensaram nisso? As nossas orações, as nossas confissões, o nosso louvor, eles ficam tão maculados, foi o termo que ela usou, quando passam pelos nossos canais humanos, que a menos que sejam purificados pelo sangue de Cristo, jamais poderão ser de valor perante Deus. Todo incenso dos tabernáculos terrestres, que somos nós somos o templo do Espírito Santo. Então está dizendo aqui, que todo incenso dos tabernáculos terrestres tem de umedecer-se com as purificadoras gotas do sangue de Cristo. Ele segura perante o Pai o incensário dos seus próprios méritos, nos quais não há mancha de corrupção terrestre. E nesse momento, Ele reúne as nossas orações, o nosso louvor, as nossas confissões, as confissões do seu povo, juntando todas elas com a sua própria justiça imaculada. Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, esse incenso sobe perante Deus de forma completa e inteiramente aceitável. Como cristãos salvos pela graça, justificados pela fé, vivendo a santificação, tenhamos a mais absoluta certeza de que Deus ouve, aceita, responde às nossas orações, nem sempre da forma que nós queremos, nem sempre da maneira que consigamos entender, nem sempre do modo que nós queremos, mas ao final Ele nos dará vida em abundância. Vocês sabem o que é vida em abundância? Jesus veio por isso. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vocês sabem o que é vida em abundância? É vida plena. Sabem o que é vida plena? É vida eterna. Maranata,
Amém. Priscila, quando eu tive o problema na vista, umas 2 a 3 semanas depois, eu fiz uma oração que eu coloquei em forma de poema. Botei na internet, muita gente curtiu, gostou, compartilhou. O poema chamava-se: Senhor, eu quero ver. Eu não vejo. Muita dificuldade eu leio o roteiro dos meus sermões. Não vejo vocês, não vejo nada impresso, não saio sozinho, sem ajuda, não é? E eu pedi a Deus: Senhor, eu quero ver. Coloquei isso num poema. O meu amigo Flávio Santos, parceiro meu de longas jornadas, parceiro musical, colocou uma música muito singela que ele me mandou essa semana, e a Priscila vai cantar. Em seguida nós encerramos. Senhor, eu quero ver. Seja no todo ou em parte, Senhor, restaura minha visão. Eu quero muito aqui louvar-te, falar da graça e salvação. Porém, entendo que tu sabes o que é melhor pra mim. Tua vontade é soberana, desde o princípio vês o fim. Oh, sim, entendo que tu sabes aquilo que é melhor pra mim. É dito que és o Pai da luz, és a voz firme por detrás, mas todos temos uma cruz para chegar até onde estás. Ó Pai, ensina-me a aceitar, seja qual for o teu querer, pois eu confesso não é fácil, dura tarefa é aprender. Sim, vem, ensina-me a aceitar, seja qual for o teu querer. Disseste um dia ao teu servo que implorava o teu favor: a minha graça é suficiente. Quero crer nisso, meu Senhor. A grande Deus eu quero ver, mas sei que ordenas minha história. Olhos da fé, dá-me, eu te peço, pra que eu contemple a tua glória. Ah, meu bom Deus, eu quero ver a tua glória. Ah, meu bom Deus, eu quero ver.
Obrigado, Pri. Deus já fez um milagre na minha vida, quando me deu conformação. Esse meu problema, apesar de impactante, é muito menor do que problemas que muita gente tem. Eu me sinto mal até de insistir com Deus para que a minha visão volte. Confesso a vocês, não peço. E quando eu peço a oração a alguém, hoje eu peço assim, olha, não peça um milagre na minha vida, que Deus já fez um milagre. Peça para que eu continue aceitando os propósitos e a vontade dEle, enquanto ainda viver. É isso que eu quero. Amém. Vamos orar? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Feliz sábado. Irmão Mário, fica aqui um minutinho. Eu quero muito agradecê-lo pela sua entrega, disposição e por ser a bênção que o Senhor é. Para aqueles que conhecem um pouco mais de perto, a ele e a família, a Helena não cansa de dizer e de reafirmar que a sua vida é um milagre. E a gente tem visto isso mesmo. Sua vida é muito mais do que isso também, é inspiração. Inspiração para o nosso ministério, inspiração para a pregação da palavra. E Deus seja louvado por tudo isso que foi feito aqui. Amém. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração especial pelo Senhor. Porque eu sei que isso para o Senhor é o ministério da sua vida, é ser um pregador da graça. Até o final de semana passada eu sei que a agenda já estava preenchida até fevereiro. Eu imagino que logo isso vai se estender por muito mais. E eu estou vendo aqui alguns colegas pastores, eu gostaria de convidá-los. Pastor Helder, Pastor Jonas, não sei se há mais algum colega pastor aqui presente, eu gostaria de que, se houvesse, vocês viessem aqui à frente comigo. Nós vamos estender a mão sobre o Senhor nesse momento, para pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, pedir para que Deus cuide do Senhor e o use com poder para proclamar essa palavra de Deus por onde quer que o Senhor for. Obrigado, meus amigos, por se unirem a nós nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, nesse momento nós, como ministros da Tua Palavra, queremos entregar a vida do irmão Mário Jorge em Tuas mãos. Agradecer por esse ministério extraordinário que ele tem desempenhado como um pregador da Tua graça, levando amor, paz e esperança a muitos corações. É por isso que nesse momento nós, pastores, estendemos as nossas mãos sobre ele, para pedirmos uma bênção do Senhor especial, para que ele, como um arauto do céu, possa continuar espalhando as verdades do Evangelho como folhas de outono. Que o Senhor continue dando a ele plenas condições de dividir o pão da vida com as pessoas por onde quer que for. Que o Senhor amplie, ó Deus, as fronteiras do seu ministério, que o Senhor aumente cada vez mais a sua influência e que ele possa ter muitas surpresas no céu como fruto do seu dedicado trabalho. Amém. Que essa bênção se estenda aos seus familiares também, que o Senhor continue abençoando esta família querida e especial em tudo o que lhes for necessário. Cuida do irmão Mário e toma-o em tuas mãos e usa-o com poder por onde for, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. 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 Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado.